Na última semana, a média nacional deve atingir os $5 o galão nas próximas 2 semanas. A média nacional vem subindo de forma constante no mês passado, estabelecendo 27 recordes nos últimos 28 dias. Em 10 estados, mais Washington, D.C., o preço médio já está em $5 ou mais. As 5 principais companhias de petróleo nos Estados Unidos tiveram um aumento em seus lucros na margem de 300%. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos aqui de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente recebe aqui nos estúdios da RB a vereadora Débora Palermo. Bom, vereadora, tem muita coisa para a gente conversar aqui porque a Câmara tá quente, né, Rosmaria? Começa você, Rose, com as suas perguntinhas. Vamos lá. Bom dia, Débora. Queria estar aí para te receber, mas eu tô ainda convidada. Mas já tô melhor, Escuta, na última segunda-feira, você utilizou a tribuna para poder denunciar uma festa que aconteceu no Aras, em Souza. E o que me deixou curiosa foi que você acabou citando 23 bairros que teriam sido prejudicados. A minha curiosidade é o seguinte: você recebeu reclamação de moradores desses 23 bairros? Primeiro, fale o que foi essa festa e como que você conseguiu denominar esses 23 bairros. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia a todos que nos assistem, né? Rose, eu também há 3 semanas atrás, naquela semana mais fria do ano, fui convidada, viu? Mas graças a Deus já estou bem recuperada. Então, eu recebi denúncia agora já são mais de 23 bairros, né? São mais de 23 seguramente. Eu moro, né, em Souzas, então as pessoas procuram a gente como referência para fazer queixa, críticas, solicitações e a festa, e como eu moro lá, eu ouvi também, né, Rose? Eu sou testemunha ocular ou de ouvido, ouvidal da história, né? Eu estava falando aqui para Zezé, a noite toda a janela do meu quarto chegava a trepidar. Então, foi uma coisa assim, totalmente fora do aceitável, né? Eles passaram todos os limites e incomodou muita gente. Não foi só Souzas, Joaquim Egídio, aquela região toda ali do Alphaville, do Parque dos Pomares, ali em cima, o pessoal do Carlos Gomes. Eu tive gente que me falou que até Pedreira e Morungaba ouviam o barulho da festa. Eu tenho... Mas que raio de festa foi essa? Sim, Zezé. Sabe quem promoveu? O que foi? Teve propaganda? Fala pra gente sobre isso. Então, o que eu vi foi que foi no Aras ao bar, inclusive o proprietário, o advogado do proprietário entrou em contato, se desculpando, que ele falou que não imaginava, porque realmente ele alugou o espaço, né, e não imaginava que ele ia fazer uma festa, mas não na altura do som, né, desse som. E teve um alvará, realmente eu tive acesso ao alvará, foi concedido um alvará, que eu achei também complicado, porque das 21 às 8 da manhã, 11 horas, né, de festa, e para 5.000 pessoas. Foi como eu falei na tribuna, a Covid está voltando, o prefeito tem sinalizado que nós devemos voltar a usar máscaras, né? Tomar os cuidados, aí libera um alvará para uma festa de 5.000 pessoas. E no alvará estava explicitado que o público estimado era de 5.000 pessoas? Está. Sim. No alvará está explicitado 5.000 pessoas. E agora, pelas imagens, né? Muita gente fala que tinha mais de 5.000 pessoas. E você, quem que você acionou diante dessa situação?
na hora e também depois? Com quem que você foi conversar e quais foram as respostas que você recebeu, Então, Débora? eu falei com a Guarda Municipal, eles foram muito acionados, né? A Polícia Militar, a Guarda Municipal, 156, e o que eu fiz foi um requerimento, né, ao prefeito, porque, lógico que, tudo bem, deu o alvará, concedeu o alvará, que, como eu disse, achei ele complicado. Permissivo. Muito, né, numa época como a que nós estamos vivendo, mas por que alguém não foi lá medir esses decibéis, ver que estava exagerado e não pediu para encerrar a festa ou para diminuir e ficar dentro dos decibéis permitidos? Porque o que agora tentam, né, Zezé e Rose, o pessoal do Salvete principalmente, é ficar jogando que eu sou contra eventos. Ah, Deus. Agora tá lá no meu... Não, né, vereador? Não é isso, viu, vereador? Não é. Eu também não gosto dessas festas que tremem a janela da minha casa, lá em Chácara, em Barão Geraldo. Sim. Então, não é isso. Evento pode rolar, sim, dentro dos parâmetros que já foram estabelecidos. Tenha dó, não vai por esse caminho que o senhor vai encontrar problema com muita gente, viu? Exatamente, vereador? porque na verdade a gente, de jeito nenhum, na audiência pública ainda eu falei lá, né, que nós não somos contra, eu não sou contra evento de forma alguma, mas a gente é contra esse tipo de evento. Contra esse tipo de evento eu vou sempre me posicionar contra. Eu não tenho problema nenhum de subir e criticar aquilo que eu acho errado. Essa é a minha postura e sempre será essa minha postura. E se a gente for pensar, né, Rose e Zezé, na quantidade de bares, restaurantes, mesmo casa noturna que nós temos na região, não só de Campinas, mas toda a região metropolitana, são poucas que dão trabalho. Sim. Né? A maioria trabalha. Pois não, Rose? Deixa eu colocar aqui. Primeira questão que eu acho que essa festa evidenciou é o seguinte: o fato da prefeitura ter dado um alvará foi um alvará de funcionamento. Mas aquela tese da questão da perturbação do sossego, que na semana passada teve uma coletiva na Prefeitura de Campinas, justamente falando sobre eventos e que festas que perturbassem o sossego não aconteceria. E depois, alguns dias depois, acho que a coletiva foi na quarta ou quinta-feira, no sábado teve essa festa que perturbou um monte de gente. Então, assim, como resolver essa questão da perturbação do sossego? Porque a prefeitura, ela pode emitir um alvará de funcionamento da festa, mas ela não tem como prever se os organizadores irão obedecer ou não à legislação em relação à perturbação do sossego. A segunda pergunta é o seguinte: eu conversei ontem com o vereador Arnaldo Salvete, e ele disse que o projeto de lei que a senhora apresentou seria bem restritivo e que impediria qualquer tipo de eventos na cidade. E aí, ele até me mandou a cópia do projeto, né? E aí, na tua lei, diz o seguinte, aqui na alteração da lei: constitui infração ruídos gerados por vozes humanas, gritarias ou algazarras, bem como qualquer meio mecânico, eletromecânico e eletromagnético que apresentem características vocais, gestuais, musicais, instrumentais, e vai por aí. A senhora, quando colocou nesse artigo 1º, a senhora está dizendo que tem que respeitar aqueles 60 decibéis? É isso que a senhora está propondo? Na verdade, esse artigo já existe. O que eu acrescentei foi algazarras e vozes humanas. O dele, antes da minha emenda, né, seria assim, desse novo projeto que eu apresentei, ele falava o seguinte: constitui infração na forma desta lei a produção de ruídos gerados por qualquer meio mecânico, eletromecânico e eletromagnético que apresente características vocais, gestuais, musicais, instrumentais ou similares, classificados como nocivos ou perigosos, que provoquem perturbação do bem-estar do cidadão, alterem o sossego público ou particular ou equilíbrio do meio ambiente no município de Campinas. Então, o que eu coloquei? Vozes humanas e algazarras, por quê? O número de denúncias... e de repúblicas...
e festas em residências, né, que as pessoas vão até alta hora da madrugada fazendo muito barulho e não deixam as pessoas dormir também. Então, o pessoal de Barão Geraldo reclama muito, e a polícia vai, o que acontece agora, falando já do que eu acho que a gente pode estar fazendo, porque será escrita agora, após a audiência pública, está sendo feita uma nova lei, né, que vai disciplinar esses alvarás, essas festas. Aliás, foi uma audiência pública muito boa, muito proveitosa, o pessoal da Brasel fez uma apresentação que eu achei muito bacana, mas o que falta em Campinas é o seguinte: a PM vai, a GM vai, mas eles não têm o medidor de decibéis. Diferentemente de outras cidades aqui da região. Valinhos, por exemplo, ontem, conversando com muita gente, o pessoal falou que em Valinhos, a própria Guarda Municipal vai e mede os decibéis, e se tiver acima do permitido, manda baixar ou encerra a festa. Então, em Campinas, não, a polícia e a Guarda Municipal ficam de mãos atadas. Então, eu apresentei ontem uma indicação ao prefeito, eu fiz uma indicação ao prefeito que autorize, que a Guarda Municipal passe a medir também esses decibelímetros que eles falam, né, dentro do permitido. Porque essa lei que eu fiz, a emenda, ela já prevê horário, ela prevê a altura, e de forma alguma eu quero impedir evento, não é nada disso. O Arnaldo, ou ele não leu, né, o artigo anterior, ou ele está agindo de má fé mais uma vez, né, mas não é isso de forma alguma, como eu volto a dizer, né, não sou contra eventos de forma alguma, mas contra esse tipo de... eu acho que todo excesso deve ser coibido, porque a pessoa tem direito de se divertir, mas as pessoas que querem descansar também têm o direito de descansar, é simples assim. É o convívio, eu acho né? que essa questão do barulho é uma questão que está colocada na gestão do governo Dário Saad, e que vai ter que ser debatida em Campinas. É um problema sério, essas festas, principalmente na periferia, os sons altos. E aí, uma coisa que eu preciso até checar, vereador, disseram que a GM não pode mais fazer intervenção quando tem barulho. A senhora sabe de alguma coisa em relação a isso? Eles podem, eles não têm... Eles só chegam e falam, né? Mas eles realmente não podem tomar nenhuma atitude. Nós temos o caso, ali um caso prático. A minha chefe de gabinete, ela tem, na rua de baixo da casa dela, uma casa que durante quase toda a semana toda, faz barulho a noite inteira. Ela já fez boletim de ocorrência, ela já chamou a polícia, a PM, a GM. Eles não podem fazer nada, eles só falam, tem que fazer um boletim de ocorrência. E continua, ela e o marido e todos os vizinhos, eles não conseguem dormir. Então, são situações que eu acho assim, o nosso direito vai até onde começa o do outro. É questão eu acho que hoje as pessoas, algumas pessoas, né, graças a Deus é a minoria, né, mas um egocentrismo, né, de só, tá bom para mim, o resto que se incomode, que se dane. Eu acho que não é assim, a gente tem que pensar, né, um pouquinho além da gente, né, um pouco... Não, a gente quer uma sociedade saudável. Esse eu acho que é o ponto, né? E assim, esse tipo de confusão, assim, em outros países, todo mundo já conseguiu resolver essas coisas, né? E aqui no Brasil ainda isso persiste. Eu acho que é muito interessante estar tendo essa discussão, porque desde que eu estou aqui nessa cidade, e isso já me considero campineira, né? É uma questão. Vamos resolver isso daí, porque isso já causou morte, gente. Isso causa morte. Eu me lembro em Barão Geraldo que um cara que morava do lado de uma república saiu dando tiro para cima por causa de festa em república. Aí começa né? As pessoas falam, não, então agora nós vamos. Tem lance de igreja também, que já teve, acho que até morte, ou pelo menos alguém ferido. Nós temos de resolver isso. E assim, os eventos, adoro evento. Nossa, vou fazer uma festa junina daqui a pouco.
sabe? Eu adoro isso, mas a gente tem de saber que o nosso direito vai até onde começa o do outro. Rose, não tem jeito, você com a sua chácara. Você nem gosta de ficar indo por causa da bagunça dos negros? É isso, eu sofro também com barulho, que é o inferno, mas e não adianta, você liga para a polícia, eles nem te dão bola, nem a polícia, nem a GM, você fica sem saber o que fazer. Aí cada um tem que se resolver do jeito que dá para resolver, mas essas festas realmente incomodam. O vereador, a senhora acha que a prefeitura ela está voltada para isso? A senhora acha que vai dar para conversar com o governo para tentar achar uma solução para o barulho em todos os eventos, inclusive em igrejas também, porque tem igreja também que incomoda os vizinhos? Como que a senhora vê isso? Eu vejo que sim, viu, Rose? Tanto o prefeito Dário como a Carol, que está à frente da secretaria, eles ficaram bem incomodados com o que houve. Com certeza eles não esperavam e não estão de acordo com isso. E estão já tomando medidas para... É a legislação, né? Eu acho que o que nós temos que mudar é a legislação e a forma de coibir isso, porque acaba ficando também uma situação assim, é como nós políticos, né? Tem os que fazem um monte de coisa errada, com certeza tem, mas acaba colocando todo mundo no mesmo saco, né? Ninguém presta, então político generaliza, ninguém presta. E esses que ultrapassam os limites e fazem essas festas acabam prejudicando aqueles que trabalham direito. Que são muitos, né? Eu moro lá em Sousas, temos tantos restaurantes, casas de eventos que não dão trabalho. Tem outros que se excedem e acaba todo mundo agora, acaba prejudicando, inclusive a categoria inteira. A categoria toda. Então, eu acho que o que tem que fazer em Campinas é fazer uma legislação que dê resultado. Começou, por exemplo, no dia lá, quando começou todo mundo ligar para a Guarda Municipal e para a Polícia Militar, alguém do município tem que ter autoridade de chegar e falar, abaixa o som. Isso aqui está demais, pode parar com isso, não é isso que nós autorizamos, alguém tem que fazer isso. Né? Porque o duro, gente, é o seguinte, você chegar, na verdade, tem que evitar antes que aconteça, porque você chegar com umas viaturinhas lá, numa população de mais de 5 mil pessoas, a possibilidade de virar um problema, às vezes, é muito grande, numa intervenção de um público tão grande desse. Então, tem que evitar antes, né? Mas eu acho assim, cara, os organizadores, você chama e pede os organizadores. Sabe? É isso. E aí anota o nome do cara, desobedeceu, é aquela coisa, não vai poder fazer 3 meses mais nada, nem pedir alvará para nada, porque o cara ganha a vida com isso, ele vai se preocupar. É muito complicado, às vezes porque eles fecham e abrem, caça alvará, eles abrem a empresa com outro nome. Né? A gente sabe que isso também é assim. Eu acho que o que tem que ter também são multas que realmente... mas essas multas estão previstas, né? Mas são pequenas. São multas que R$4 mil. Sabe, os convites para essa festa eram os mais baratos, pelo que o pessoal foi me falando, era R$550. Quer dizer, R$4 mil. Ai, que loucura. Eu vou falar de um caso prático. O último plantão meu no Conselho Tutelar, na última semana antes de eu sair de lá, a Polícia Militar e a Guarda Municipal me chamaram aqui no Jardim Santana, perto da cidade judiciária, numa festa, em plena pandemia, com mais de 300 adolescentes, todos sem máscaras. Eu tenho até hoje um caco de vidro pelo chão, um horror. Aí eles me chamaram porque tinham adolescência, eu fui lá, saíram tudo correndo, foi uma loucura. E a CEPLURB e a Vigilância, acho que eram esses 2 órgãos que estavam lá autuando. Eu ouvi a dona rindo e falando para o marido dela assim, isso aí valeu a pena, essa multa valeu a pena, perto do que nós ganhamos, deixa eles. Falou desse jeito. Na minha frente e na frente dos fiscais.
Então, eu acho assim, enquanto a multa não pesar, né, no bolso, também, a multa não é uma forma de inibir, isso fica claro. Eu acho que tem que ter responsabilidade, outras responsabilidades e uma multa que realmente pese e iniba esse tipo de exagero, né? Bom, ai, gente, nossa, isso daí acaba dando até raiva quando a gente ouve isso. Então, para desanuviar, vamos falar de um assunto leve. Sessão da Câmara hoje vai ser feio, hein? O bicho vai pegar lá. Fala pra gente, como é que você está vendo toda essa história da Guida Calixto? Muito complicado, né, Zezé? Vai ser uma sessão tensa, muito chato, né? Porque é sempre complicado essas questões de votação de CP, né? Horrível. É horrível. Eu estava ontem à noite, eu vi no blog da Rose a notícia, né? Eu não tinha sabido ainda dessa representação, né? Do Rogério Pará, do PRTB, contra a Guida. E aí eu fui ver a cartilha mais uma vez, né? E realmente é bem complicado, né? Eu sou muito legalista, sabe? Eu acho que, não sei se foi os anos do Conselho Tutelar que me fizeram me apegar muito à lei. Eu acho que a gente tem que avaliar com muita tranquilidade se houve, né? O que houve ali, o exagero que houve, e aí a gente julgar, né? Ali, votar na hora conforme porque eu acho que, Zezé, o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Vamos supor que fosse alguém bolsonarista que tivesse feito contra o Lula isso. Ah, nossa senhora, eu ia estar sentando o pau. Então, e eles também, o pessoal da esquerda também, com certeza. Ia estar entrando também com uma CP contra, né, o vereador que tivesse feito isso. Então, nós temos que ser responsáveis por nossos atos, né? A gente tem que tomar cuidado com o que faz, com o que fala, porque realmente é complicado. Hoje vai ser tenso e é uma situação... Engraçado, havia um tempo, né? Eu não sei se a Rose concorda, mas que o patrulhamento da esquerda era um negócio absurdo. Inclusive aqui, eu trabalho, né, fiz Jornal Gente com o Zé, agora Bastidores com a Rose, né? Então, isso vem desde 2015. 2005. 2005. Aí, assim, eu falo muitas coisas e muitas vezes eu falo assim, vem na minha cabeça, e um patrulhamento, um negócio em cima, sabe? E agora, o que tem que ficar claro para todo mundo é se antes o patrulhamento era da esquerda, hoje tem um patrulhamento da direita absurdo também. Então, não espere que você só seja patrulhado se você falar contra a esquerda. Se você falar o que apela ao discurso da direita, você também toma muita pedrada. Não é, Rose? Você se lembra? Me lembro, sim. Eu acho que agora o patrulhamento vem de todos os lados. Tudo. Né? Tá ficando chato, inclusive. Um horror. Você perde a tua espontaneidade, inclusive você fala, posso falar isso, não posso? Porque às vezes vem umas palavras na nossa cabeça que você fala, gente, isso é problemático falar ou não, isso eu posso falar ou não. E a minha filha acaba sendo o meu censor, porque ela fala, mãe, isso não pode. E não é que você é racista, que você é misógino, nada disso, é que nós somos educados numa outra geração, mas, de fato, esse racismo estrutural a gente precisa se vigiar para não repeti-lo, né? Mas hoje... Mas vigiar muito, filha de Deus. Muito. Qualquer palavra, né? Eu acabei de receber a cartilha, eu não li a cartilha ainda, mas a frase que está dando problemas, Zezé, fuga aos racistas, de fato está lá na contracapa da cartilha, e ela vai ter problema para poder explicar essa frase, porque é uma frase bem problemática. Ela disse que foi uma reprodução de um ato que teve no dia 20 de novembro e só reproduziu as faixas que estavam nessa passeata, né, que está reproduzida, mas é uma frase complicada e, de fato, ela vai ter que, eu não sei como o advogado dela vai responder com isso, né, mas é complicada a frase.
por exemplo, né? A gente teve aí vários momentos em que o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, né, chamou manifestações de ataque ao Supremo, né, naquele 7 de setembro do ano passado, um momento super tenso, frases desse tipo, derruba o Supremo e não sei o quê. Quando nós vimos aquelas frases, o que nós falamos era que era o Bolsonaro, porque inclusive ele havia ido ao evento. Sim. Né? Então, quem usou aquilo ali foi respaldado pelo presidente da República, que vinha com um discurso golpista, já tinha meses, e que culminou com aquele ato ali em 7 de setembro horroroso. Então, quer dizer, nós temos de assumir responsabilidade. Mas eu acho que caçar o mandato, eu tenho muito respeito por mandato, gente, porque mandato... Quando você caça, você está tirando a voz daqueles que elegeram. Eu sempre digo isso, viu, Zezé? É que eu respeito muito o mandato, porque não é a pessoa em si, o mandatário. Não, mas é a população, né? Todas as pessoas que colocaram aquele representante lá. Eu acho que a democracia, ela é muito bonita, ela é muito sério você mexer com isso, porque quando você tira alguém que o povo colocou, é uma pancada naquele eleitor, Né? Exatamente. Não é uma pancada no cara, é naquele Exatamente, eleitor. Em várias pessoas que depositaram, a não ser pessoas, por exemplo, o tal do Mamãe Falei, né, que foi cassado. Foi cassado. Que muita gente, eu vi depois escrever nas mídias, eu votei nesse cara e me arrependo, porque não esperava que ele fosse aquilo. Né? Porque Exato, foi uma tremenda, exatamente, uma surpresa, uma decepção. Então, eu acho que eu achei excelente, porque o que ele fez, o que ele falou, foi uma atitude, uma pessoa que está não pode ter, nós não podemos ter um representante daquele, né? Mas fora esses casos, eu acho muito difícil caçar o mandato de alguém. Tem que ter um motivo muito sério, né? Muito. Bom, eu quero agradecer muito a vereadora Débora Palermo, que esteve aqui conosco, falando sobre a questão aí dessas festas de arromba em vários locais de Campinas, mais na periferia de Campinas. Souzas é periferia de Campinas, Barão Geraldo, periferia de Campinas, sabe? Os outros bairros também, lá no Campo Grande, periferia de Campinas, e que tem aí atormentado a vida de milhares de pessoas, de animais e tudo mais. Débora, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui. Um prazer te receber. Eu que agradeço, Rose, Zezé, o convite, né? E a gente poder estar falando, e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Um bom dia para você, e tomara que lá na Câmara hoje o bom senso prevaleça. Sim, sim. E pede desculpa, Guida. Obrigada, Zezé. Até mais. Tchau, Rose. Até mais. Tchau, obrigada. Eu que agradeço. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O Detran está cada dia mais perto de você. 90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp 11 2178 9494 ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo R$500 milhão em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Respeito à Vida. Detran, Governo de São Paulo. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! Além das cacetadas do Faustão, quarta é dia de se virar no Se Vira na Band. Eita! As emocionantes histórias de vida e de carreira no Arquivo Pessoal. Tire as suas dúvidas no quadro Direto com o Doutor. Olha a galera que representa o Brasil. Faustão na Band. Hoje, às 20h30 da noite, na tela da Band. Faustão na Band.
Os primeiros aprendizados são os mais importantes. E para elevar a qualidade da educação infantil, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Primeira Infância na Escola, com iniciativas para a formação de profissionais e avaliação das oportunidades de aprendizagem. Secretarias de Educação, façam sua adesão. Mais informações em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O prazo para reservar ações da Eletrobras com recursos do FGTS acaba hoje ao meio-dia. Como a companhia está em processo de privatização por venda de ações, o governo